Oi, tô aqui para mais uma resenha de livro. Faz um tempinho, né, que eu não apareço por aqui, mas é que a vida de professora tá bem corrida. Mas finalmente eu consigo então falar sobre um livro que eu já acabei, eu acho que foi em fevereiro que eu acabei de ler ele, que foi A Incrível Viagem de Shackleton, a mais extraordinária aventura de todos os tempos. Confesso que esse livro não foi assim, eu peguei ele, nossa, eu quero ler esse livro. Esse livro foi indicação do meu irmão. E eu tava meio receosa de pegar porque, assim, mais um livro com navio na minha vida. Vem Moby Dick, depois Robinson Crusoe, né? Mas eu digo, meu irmão assistiu tanto, disse que era tão legal que eu digo, ok, vamos ver o livro. E, gente, o mais louco é uma história real. Isso aqui de fato aconteceu, né? E eu, olhando o livro, eu pensava, eu não estou acreditando nisso, eu não acredito que eles passaram por isso, eu não estou acreditando. E aconteceu tudinho, minha gente. Então é sobre ele que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Vamos lá? Então, antes de falar do livro, eu gostaria de pedir para quem gostar do vídeo, que quiser fazer comentários, que quiser falar sobre o livro, se já leu o livro, se não leu, se quiser me seguir também nas redes sociais, se quiser deixar um like, vai ser muito importante para mim, né, que estou começando nesse lugar de fazer resenhas na internet, então agradeço da participação de vocês, tá? Bom, mas vamos então ao que interessa de fato, efetivamente, que é o livro, né? Esse livro foi escrito por um americano chamado Alfred Lansing, que ficou de fato conhecido por esse livro. A tradução é do Sérgio Flexman e é um livro que é da... Essa edição aqui é da Sextante, tá? Essa edição aqui que eu li é da Sextante e tem bastante nota de rodapé, que é sempre interessante. Não é um livro super, assim, grande, né? Eu ia dizer super massa. Ele é um livro que ele tem, deixa eu ver aqui no corpo de texto, né? Que a gente tem que ver quantos livros, quantas páginas. Ai, quantos livros é maravilhoso, né? Desculpa, gente, a cabeça da pessoa. 343 páginas, então um livro razoavelmente, assim, não é um livro muito pequeno, mas também não é um livro gigante, né? Que nem Moby Dick. Então, é um livro que vai falar dessa viagem que um navio britânico faz, né? Qual é o objetivo desse navio? Eles querem justamente fazer o seguinte: cruzar o continente da Antártica passando pelo Polo Sul. Eles queriam ser os primeiros a fazer isso porque houveram tentativas antes e não foram felizes, não conseguiram, né? Só que aí, minha gente, o que acontece? Esse navio é encabeçado pelo comandante chamado Sir Ernest Shackleton, que é justamente o título, né? Incrível Viagem de Shackleton, que é um homem de brio, assim, de virtudes, é um homem que toda a tripulação confia nele. E é interessante a gente pensar nesses exploradores, esses caras que faziam as primeiras viagens, como eles tinham esse comprometimento, pelo menos nesses relatos que a gente tem tanto no Moby Dick, que é uma ficção, Robinson Crusoe, que também é uma ficção, mas aqui que é uma história real, né? Dessa necessidade que eles têm de ter um comprometimento ético, de ser uma pessoa virtuosa mesmo. Então isso é bem bacana de a gente saber, principalmente porque realmente de fato o cara existiu, né? E graças a ele as pessoas conseguiram sobreviver a essa viagem que deu ruim. Por que deu ruim? Porque faltando um dia para eles desembarcarem, um diazinho, o navio que eles estavam, que se chamava Endurance, que significa resistência, e Endurance, para os amantes, né, de cinema como eu, que são apaixonados por Interestelar, como eu, vão lembrar que o nome da nave, né, principal da história é a Endurance, e foi justamente batizada por causa deste navio, né? Então eles estão lá com a Endurance, eles estão quase chegando, faltando um dia para eles desembarcarem, né? Dá ruim. O navio fica preso no gelo, né? Fica totalmente envolto em gelo. O inverno chega um pouco antes, as temperaturas caem muito rapidamente. E esses 28 homens, né? O comandante mais 27, ficam presos ali, né? Com cachorro, que eles têm um monte de trenó de cachorro, porque eles queriam passar para o continente, com mantimentos, né? E ficam durante um bom tempo, eles ainda acham que vai se soltar, que vai se soltar, vai levar a temperatura um pouquinho, eles vão conseguir sair dali, enfim. Até que não, né? Cada vez mais o Endurance sofre com a pressão do gelo, cada vez mais. E confesso que aquilo foi começando a me dar uma certa agonia, mal sabia eu. O resto que ia vir da história, que eu ia ficar muito mais agoniada ainda. E até que eles percebem que não dá mais pra ficar ali, porque tá começando a ficar perigoso. E eles retiram tudo de dentro do Endurance e começam a ficar no gelo, né? Nas banquises de gelo, que são formações de gelo que não são terra firme, né? E eles dali eles assistem o Endurance, né, naufragar, né? Que é uma parte bem triste, assim, eles estão ali. E o mais louco da história pra mim, assim, que é uma história real,
aconteceu de fato, e o Alfred Lacing pega assim e traz pra gente aqui relatos dos diários da tripulação, né, dos marinheiros, quer dizer, da tripulação, diários, registros, né? Ele fez entrevistas com esses caras. Tu fica chocado a forma como eles eram resilientes, assim. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me deixou chocada, quanto que eles eram resilientes e quanto eles botavam muita fé e muita confiança no Shackleton, né? Porque é esse homem que é assim, ele é o cara é um pilastra, assim, então todo mundo confia muito nele. E então eles ficam ali durante 6 meses, minha gente, indo de gelinho em gelinho, saindo de um bloco de gelo para outro, porque iam se derretendo, se deslocando. E essa gente passa um frio, e essa gente fica molhada, e assim, ó, eu ficava pensando, meu Deus, como eu teria morrido, né? Porque assim, o que eles passaram de trabalho nesse período das banquises, assim, que foi basicamente 6 meses em placas de gelo, eles saindo de uma placa para outra, não tá no gibi, né? E aí tem toda a questão dos cachorros que estão junto com eles, né? Que são animais que também dependem deles para se alimentarem, é uma coisa. E aí a alimentação também começa a falhar, eles precisam de energia para poder sobreviver, então eles passam a comer pinguins, né? Focas, né? Tartarugas, o que apareceu ali eles comem, né? E aí, basicamente, é uma aflição muito grande, assim. Eu fiquei muito aflita. Não foi assim, eu fiquei super... Ai, como é agradável esse livro, não me distrai. Eu fiquei muito nervosa, porque eu pensava assim, a qualquer momento vai dar uma coisa muito ruim, porque não é possível o que está acontecendo com esses homens, né? Mas com a resiliência eles conseguiam passar por cada obstáculo. Deixa eu só falar que eu acho que mencionei tartaruga no take anterior. Eu acho que tartaruga não, gente, não tem tartaruga lá. Mas eles comeram de tudo, inclusive ração que eles levaram para os cachorros, tá? Mas então, voltando. Depois desses 6 meses, então eles finalmente começam a derreter o gelo e eles conseguem botar os botes na água. E a ideia deles é o seguinte, é chegar até uma ilha chamada Ilha Elephant, né? Para depois eles tentarem contato com alguém, né? Para fazer o resgate deles. Né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, no livro tem exatamente todo o trajeto que eles fizeram. Eles saem daqui, eles queriam entrar aqui, mas eles não conseguiram. Aqui o Endurance, né, acaba naufragando. Aqui tá na Ilha Elefante, que eles conseguem chegar lá, não sem passar por um monte de problemas, nem sem passar por frio, vento, gelo, ou eles remando, e assim, tem horas que tu fica pensando como é que esses homens aguentavam, passam horas e horas remando, eles não dormem, assim, é um horror. Então, eles conseguem chegar nessa ilha, mas aí não é um lugar super seguro para eles ficarem, né? Tem ainda a questão, eles não conseguiriam ficar mais tempo ali, eles já estão há mais de um ano, na verdade, nessa função toda, porque a viagem toda essa função durou 2 anos, minha gente. 2 anos eles ficaram, desde que eles partiram até toda essa função, até o resgate, foram 2 anos de muita coisa, assim, de muita aflição e de muita coisa. Eles foram submetidos, o corpo físico deles e o psicológico foi submetido a muita coisa. Aí o Shackleton então pega mais 5 tripulantes e resolvem em um dos botes buscar ajuda na ilha Georgia, onde eles tinham saído, Georgia Sul, que eles tinham saído, né? E aqui, para eles chegarem nessa ilha, de novo aqui, eles demoraram 3 meses e pouco, né, para chegar aqui. E nisso, enquanto isso, os outros 22 ficaram lá na Ilha Elefante esperando pelo resgate. E durante muito tempo eles estão assim super confiantes, porque eles confiam muito no Shackleton, né? E eles não querem baixar aquela coisa do ânimo, de baixar a guarda, de ficarem desanimados, né? Até que depois de 13 meses e tantos, eles já estão ali mais que sobrevivendo, né, do que qualquer outra coisa. E aí, paralelamente a isso é interessante no livro, o Alfred Lacing, ele dá todo esse depoimento, e depois ele vai falar sobre esses 3 meses de viagem do Shackleton e os demais, né? Quando eles chegam na Geórgia do Sul, eles acham assim, tá, agora deu, agora deu. Eles vão passar por mais um perrengue, que eles vão fazer uma escalagem, vão escalar umas montanhas altíssimas, que só conseguiram fazer realmente a escalada dessas montanhas 40 anos depois dessa viagem aqui do Shackleton. E aí dizem os caras que fizeram depois de 40 anos essa travessia, né, escalar essas montanhas, que eles não sabem como é que eles conseguiram sem equipamento adequado.
Eles quase morreram, né? Mas não morreram. Chegaram lá numa sede de baleeiros, tudo ali, e os caras ficaram surpresos quando eles viram eles, porque fazia já 2 anos dessa função toda do Shackleton ter partido, ter ido, e todo mundo já morreu todo mundo, né? Porque era uma expedição e eles tinham que ter retornado. E aí o Shackleton então começa a pedir que ele tem que ir lá resgatar os homens dele. E não sem antes passar por um trabalho, uma certa burocracia, ele pede para governos, ele fala com pessoas para ele conseguir fazer essa viagem de retorno, porque também é uma viagem arriscada, né? E ele demora também todo esse tempo para conseguir resgatar esses caras. Ele consegue resgatar eles no dia 30 de agosto, né? Então depois assim de que eles partiram, chegaram na ilha, o James Caird, que é o botezinho deles, foi lançado no mar no dia 24 de abril, e eles retornam no dia 30 de agosto, né, de 1916. E eles retornam no dia 30 de agosto de 1916. Então imagina o tempo, né? E é bem emocionante a história do resgate, assim, porque quando eles estão chegando ali, assim, eu não sei como é que eu me sentiria se eu visse gente chegando para me resgatar depois de todo esse tempo. Então assim, minha gente, o livro é assim, é uma saga, é uma aventura, não é um livro assim que tu vai ficar inerte a ele vai mexer com os teus nervos, que eu acho que foi um dos livros que mais me deixou nervosa, assim, tensa mesmo, foi esse livro. E quando tu pensa na coisa que isso aconteceu, a coisa fica mais grandiosa ainda, né? E aí a gente pensa assim, tá, conseguiram se salvar, ok, o Shackleton vai sossegar a vida dele. Não, minha gente. Em 1921 ele sai para uma nova expedição para ir para a Antártida. Eu acho que ele era meio obcecado com a Antártida, de conseguir fazer justamente a expedição que ele não conseguiu com o Endurance. E ele morre em 1922, né, de um problema cardíaco, né? Ele teve um problema no coração e ele foi enterrado lá na ilha de Geórgia do Sul. Então é um herói, assim, o cara é um herói, ele tem esse protótipo, né, do homem viril, sagaz, virtuoso, né? Só que ele existiu, ele não é um herói de ficção, assim, ele realmente, faticamente existiu esse homem que conseguiu, né, levar todos esses outros 27 homens a fazer essa viagem e passar por tudo isso com a cabeça erguida. Eu acho que o que mais ficou para mim do livro é a questão de resiliência que eles tinham, assim, porque eles passaram por muita coisa que eu tenho certeza absoluta que eu não ia sobreviver. E quando tu olha para a história, quando tu vê os relatos dele, porque o livro é enriquecido justamente por ter essa questão de ter os relatos, os diários dos tripulantes, assim, tu fica pensando, cara, como é que eles não piraram, como é que eles não surtaram? E eles vão falando ali, vão descrevendo, e tu vai te colocando naquele lugar de olhar para essa história, né, tentando entender como é que eles conseguiram passar por tudo aquilo, né? A gente, às vezes, o tempo que a gente passa aqui de tipo intempéries, né, vento, chuva e tudo, a gente acha uma coisa horrível, né? E tu imagina no alto mar, no mar que é um mar perigoso, até hoje é um mar perigoso, né? Nessa região. Então é muita audácia, é muita essa coisa dos desbravadores. Os primeiros desbravadores eram um pouco pouquinho, né, de falta de juízo, porque senão eles não fariam o que eles fizeram, assim, de se lançar ao mar em barcos tão frágeis assim, que na época era um que eles tinham de melhor, né, também. Mas é uma história que pra gente pensar assim, né, na questão de coragem, né? De coragem, de ter coragem de se lançar ao mar, né? Coragem de se lançar na vida e de não perder a esperança. De não perder nunca a esperança, porque eles tinham sempre isso muito forte neles. Eles estavam mal e estavam cantando, juro pra vocês, eles cantavam. Eles tinham dias até pra fazer isso. Eles estavam comendo ração de bicho e estavam ficando bem. Eles perderam, não posso falar o que, no meio do caminho, e eles estavam lá, né, resilientes. Então, assim, gente, é uma história de superação, é uma história pra gente parar pra pensar nos nossos limites que a gente coloca às vezes pro nosso corpo físico mesmo e pro nossa questão mental, né? Então, acho que ter esperança, e como é importante a gente acreditar, não só assim, ter fé, uma fé transcendental, né? Mas como é importante a gente ter fé em pessoas, né? Como a gente hoje em dia, é difícil chegar e dizer assim, não, eu acredito em fulano, eu daria minha vida por fulano e tal, porque as pessoas, a gente está muito desacreditado uns dos outros, né? E aqui eles precisavam acreditar e eles colocaram toda a fé deles e todas as fichas dele
na questão do Shackleton, que é esse homem incrível. Ele realmente era um homem incrível, assim, ele tinha valores, era um homem de valor. Eu acho que isso é o mais interessante assim da história. Então eu convido todos vocês, se quiserem ler, se desesperar e se divertir com esse livro, que é uma saga incrível e verdadeira. Se entreguem então ao Shackleton e entrem com ele dentro dessa viagem e vamos lá, vamos ver, nós vamos descobrir sobre os nossos limites e o quanto que é importante a questão da resiliência e da fé, né? Da gente acreditar na gente, acreditar em dias melhores e não perder, né, a esperança, mesmo que as coisas tudo esteja dizendo pra gente o contrário. Como é importante a gente estar ali forte, né? Que é difícil, é muito difícil, às vezes está tudo parecendo que não tá contra a gente, mas a gente se manter ali firme e forte é muito importante em tempos que a gente vive hoje tão difíceis, né? Não naufragar no meio de tantas notícias complicadas, de uma vida que nos exige tanto, de tantas coisas que estão acontecendo com a gente, é difícil, mas quando a gente pensa que existiram pessoas que passaram por coisas muito mais fortes, pelo menos fisicamente falando, e conseguiram passar, a gente desconhece, né? Na verdade, a gente não sabe do quanto que a gente pode e do quanto que a gente é forte, né? A gente, às vezes, se mina, né? E deixa de acreditar no nosso próprio potencial. Eu acho que é isso que ficou pra mim, assim, desse livro, tá bem? Então, minha gente, era isso. Leiam, se desesperem, se divirtam com a incrível viagem de Shackleton. E até a próxima. Beijo.